Hoje eu queria falar do Espírito Santo na vida de Jesus. Nós já conhecemos a natureza dele. Amém ou não? Conhecemos a natureza dele, a divindade, os atributos divinos. Conhecemos os seus nomes e os seus símbolos. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo na vida de Jesus. De antemão, eu já quero falar para vocês que ele tem 6 momentos marcantes na vida de Jesus. Quais são eles? O pessoal que está anotando aí. Quais são eles, Rafael? No nascimento de Jesus, no batismo, no ministério, na crucificação, na ressurreição e na ascensão. Esses 6 momentos foram momentos específicos do Espírito Santo na vida de Jesus. Lógico que Jesus era cheio do Espírito Santo e tudo que ele fazia, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Mas esses 6 momentos da vida dele foi quando o Espírito Santo atuou tremendamente através da vida dele, ou na vida dele. Amém? Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo alguma coisa? Então repete aí comigo aí. Nascimento, batismo, ministério, crucificação, ressurreição e ascensão. Gravou? Então repete aí para eu ver se vocês gravaram mesmo. Vai lá, 1, 2, 3 e... Que lindo, aplauda ao Senhor. Me pregaram para mim. Pastor André que fala isso, me consolidou. Glória a Deus, coisa boa. No Novo Testamento, nós vemos a dispensação do Espírito. Amém ou não? Cumprindo a promessa de Deus, que Ele disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e colocaria o seu Espírito em nossos corações, e escrevendo as suas leis dentro do nosso interior. Para quê? Para que a gente não pecasse contra Ele. Coisa legal, né? Isso aconteceu no tempo do Messias, o qual foi ungido pelo Espírito Santo. O mesmo que opera sobre Jesus, dentro de Jesus e por meio de Jesus. Nós já lemos aqui sobre os seus nomes. O Espírito de Cristo e Espírito de Jesus indicam, ou Espírito de Jesus, Cristo, indicam uma relação entre Cristo e o Espírito Santo. Fala de uma intimidade entre os dois. Amém ou não? Nós já declaramos aqui versículos, inclusive, né, Fábio? A gente tem até aquela música, né, que é Lá Maior, que a gente gosta muito dela, né? Não é isso? A gente gosta muito, que fala que ele não veio falar de si mesmo, mas veio testificar de Jesus. Né? Eles tinham um relacionamento muito íntimo, e tem ainda, amém ou não? Só que quando eu falo tinha, porque eu estou me referindo à época do Messias, o tempo da história de Jesus. Aleluia. Desde o princípio até o fim da vida terrena de Jesus, ele esteve ligado ao Espírito Santo. Em tudo ele dependeu do Espírito Santo, sendo Deus. Aí eu já vou, antes de entrar no nascimento, essa introdução, antes de entrar no aspecto da vida dele, no momento da vida dele, do nascimento, eu quero falar para você uma coisa. Em tudo nós dependemos do Espírito Santo. Não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos que a gente vai fazer e vai acertar o alvo. O alvo é a vontade de Deus. Você pode até fazer um monte de coisa, mas não tem nada a ver com o alvo. João fala que, a epístola de João, que o pecado é, 2 pontos, a transgressão da lei de Deus. E todas as vezes que eu me afasto da lei de Deus, eu peco. Irmãos, sem o Espírito Santo, a gente está frito. Nós precisamos dele. Jesus, eu estou falando de Jesus, o que venceu a morte, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus de toda graça, de toda glória, que merece todo louvor, que merece que nós o amemos, que merece que nós amemos uns aos outros para que ele fique feliz. Se você tem dificuldade de amar alguém porque a pessoa te ofendeu, ama porque ele vai ficar feliz, pô. E ele merece. Esse Jesus em tudo dependeu do Espírito Santo. Sabe por que as dificuldades às vezes
mina o nosso coração a ponto da gente fraquejar e até parar, porque a gente para de depender do Espírito Santo. Para! O Espírito Santo nós já aprendemos que Ele é Deus. Já aprendemos também que a gente pode entristecê-lo e Ele se afasta de nós. Mas nós não somos perfeitos, amém ou não? Ninguém aqui é demasiadamente justo. Mas nós temos um coração quebrantado. Um coração que reconhece as nossas falhas. Um coração que busca intimidade com Deus. Que busca se relacionar verdadeiramente com Ele. A fim de quê? A fim de que ser cheio dele? Porque nós estamos aqui vivendo um probatório. Vou colocar assim, um probatório. Porque você vai morar no céu. Amém? Você vai morar no céu. A Bíblia diz que você vai ver como Ele é. Olha que legal. E isso que nós estamos fazendo aqui, nos alimentando, nos esforçando, nos fortalecendo, para mantermos firmes, constantes, até que Ele venha. E enquanto isso, a gente vai arrebatando as pessoas para cá. Vamos convidando. Vamos lá, vamos lá. Em tudo a gente precisa do Espírito Santo. Em tudo. Para qualquer coisa, Rafael, para qualquer coisa. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Primeiro ponto, no nascimento de Jesus. Você não precisa abrir, mas se quiser, você pode. Lucas capítulo 1, 35. O Espírito Santo é descrito como o agente na milagrosa concepção de Jesus. Ele desceu sobre Maria, o poder do Altíssimo o cobriu com sua sombra, e daquela nasceu o que foi dito Filho de Deus. O Filho de Deus nasceu porque o Espírito Santo desceu sobre ela, como já tinha sido profetizado, que seria filho de uma mulher, né? Uma virgem. Olha que coisa legal. O Espírito Santo operou na vida de Jesus no nascimento dele. Daí a gente vê a importância de quando as mamães estão, grávidas, colocarem a sua mão e ministrar o Espírito Santo na vida do bebê que ainda nem nasceu. A Bíblia fala que para João Batista foi necessário ser cheio do Espírito Santo no ventre. Mas já Jesus precisava da natureza divina, e a paternidade do Espírito Santo, do Pai. Ele teve que ser totalmente feito por Ele. Foi gerado pelo Espírito Santo. Foi um negócio meio barriga de aluguel. Maria foi lá, emprestou a sua barriga e o Espírito Santo gerou. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Amém ou não? Alguma novidade nisso? Mas fica aí um ensino para a gente. No ventre, nós precisamos do Espírito Santo. Eu estou grávido, irmãos, eu estou grávido. Estou grávido de um avivamento. Eu estou grávido de um avivamento, amém ou não? Já já a gente vai ver pessoas aqui voando, nego cheio do Espírito Santo, um abraçando o outro, pessoas dando glória a Deus, rajada de glória. Eu tenho buscado isso para a minha vida. O pessoal achou que eu estava falando por causa da barriga assim, né? Olha aí, irmão. Vigia, hein, cara. Vigia, varão. Vigia, vaso. Segundo momento, no batismo. O batismo de Jesus foi o início do seu ministério. Depois do batismo, aponta para o início do ministério de Jesus. E no batismo, Jesus foi ungido como profeta, sacerdote e rei. No batismo. Ele sempre foi tudo isso desde a eternidade. Mas foi necessário que ele passasse por todas as coisas. Aí Deus te dá uma palavra. Deus me dá uma palavra que faria da minha vida uma grande nação. Mas eu não quero obedecer às etapas da vida. As etapas propostas por Deus. Jesus obedeceu. É necessário que eu passe por isso, João. Pode me batizar. Aí ele foi batizado. Aí veio, abriu o céu lá, pai, veio a pomba. Esse é meu filho amado, em quem me compraz. Aleluia. Como profeta, olha só o que diz. Lucas capítulo 24, versículo 19. Abre a palavra do Senhor, por favor. Lucas 24, 19. A gente vai ver a história lá no caminho de Emaús. Os discípulos tristes, os 2 discípulos tristes. Porque Jesus estava morto. Os discípulos lá meio tristinhos. E aí olha o que eles falam. 24, 19. Ele era um profeta.
poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Coisa, né? Ele era um profeta. Por quê? Ele passou pelo processo do batismo com o Espírito Santo. Nós também. Eu preciso profetizar e ser poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante do povo. E você também. Então, há uma necessidade da gente ter o Espírito Santo e ser batizado com Ele. Por que eu estou falando essas coisas? Porque tem pessoas que tentaram, não conseguiram, acham que não conseguiram. Aí fala, isso não é para mim, isso é para o pastor Tony, isso é para o Macula, isso aí é para o André, que é o líder da intercessão, que ora 24 horas por dia, 26 horas, o dia tem 24, ele arruma 2 horas para orar mais, porque é para ele o Espírito Santo. Não, é para todos nós, porque se nós queremos ser aprovados em obras e em palavras diante de Deus e do povo, precisamos ter o batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz, é a Bíblia que está falando, não sou eu não, é a Bíblia. Fala também que ele foi ungido para sacerdote. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. A Bíblia fala o seguinte, ó: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Agora, pois, nos acheguemos com confiança diante do trono da graça, a fim de achar graça e misericórdia no tempo oportuno. Nós temos um sumo sacerdote. Ele foi ungido sacerdote. Ninguém se unge sacerdote. Eu vou me ungir sacerdote agora, vou pegar o óleo. Ninguém se unge. Eu sou incapaz de me ungir sacerdote. Nós somos incapazes de fazer tal coisa. Mas ele foi ungido sacerdote. Ele foi, quando nós falamos sobre o símbolo do azeite, lembram? Lembram ou não? Recebeu a unção sobre a sua cabeça. Recebeu quem? O Espírito Santo. Aí nós aprendemos que no batismo dele, ele foi ungido para profeta, sacerdote e rei. Para reinar. Mas ele não era o rei da linhagem de Davi? Ele era, ele é, e sempre será. Mas passou por todas as etapas. Como o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele está colocando algo no meu coração. Nós precisamos respeitar as etapas. A gente não tem respeitado as etapas. Por isso que quando a gente pensa que é e não é, aí passa alguém em você, pô, o cara foi, porque ele cumpriu todas as etapas. E aí eu não estou falando de ministério, eu estou falando de tudo. Estou falando de tudo. Que a gente bota as coisas, a gente separa, né? É secularismo com as coisas espirituais. Nós somos totalmente espirituais. Se você fala assim, não, que no mundo secular eu faço isso, desiste disso. Apaga isso, bota um link paper nisso aí e fala assim, minha vida é espiritual. Quando eu estou dando aula, eu sou espiritual, eu sou um professor espiritual. Quando eu estou na academia, eu sou um marombeiro espiritual. Amém ou não? A nossa vida não tem essa separação. Isso é um conceito errado que a gente vem recebendo de influências na televisão, de rádio, e a gente vai compartilhando. A gente não filtra nada. Nossa vida não tem nada com secularismo. Nossa vida é totalmente espiritual. Tudo que nós fazemos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Mostra o que eu estou falando. Ele já como rei, olha só que legal. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele sempre foi. A minha Bíblia diz que ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Diz também que ele sustenta tudo pelo seu governo. Mas ele foi ungido rei. O autor da existência, Toninho, aquele que criou todas as coisas, foi necessário que ele fosse ungido rei. E nós vemos a Bíblia o tempo todo ungindo reis. E ele passou por isso. Nós também precisamos passar. Amém?
Amém ou não? Quantos estão aprendendo um pouquinho? Amém. Enquanto eu estou estudando, eu também estou aprendendo. É muito legal isso. Madrugada, eu fiquei com medo de perder a hora. Falei, Jesus. Falei, vida, me liga. A Flavia não estava lá, né? Flavia Caxias aberta. Dei o horário, ela, acorda, acorda, acorda. Tá? Eu não, quando eu começo a hibernar, eu vou que vou, né? É o urso, né? Eu demoro a dormir, irmão, mas depois que eu pego no sono, não acordo mais. Pode o mundo desabar, eu tô lá. Só Jesus. Sem roncar, irmão, sem roncar, hein? Amém ou não? Amém? Pô, dá uma moral aí, pô. Glória a Deus. Terceiro momento da vida de Jesus, onde o Espírito Santo atua no ministério. Quando o Espírito Santo o leva para ser tentado no deserto. Ali Jesus já está desenvolvendo, né? Ele foi se santificar, foi jejuar, para dar o ápice. Depois daquele momento ali foi uma explosão naquelas cidades ali, das redondezas. Pelo mundo todo se falava de Jesus. Olha só, homem de Nazaré. Como diz o Macula, é o homem das mãos furadas. Ele falou, né, Tomé, pode tocar aí, ó. Sou eu mesmo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, Marcos 1,12, para ser tentado por Satanás. Ali ele venceu as sugestões do príncipe desse mundo, as quais teriam tentado a fazer sua obra de uma maneira egoísta, vangloriosa e num espírito mundano, e a usar o seu poder conforme o curso da ação da ordem natural. Olha só o que o estudo fala aqui, coisa legal isso. O Satanás sugeriu para ele, olha que o Satanás diz, seja totalmente vanglorioso, você é o cara. Só que a Bíblia diz que toda vanglória é do maligno. A Bíblia diz isso. Aí diz mais, ó, um espírito mundano. O mundo está querendo te botar uma forma. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala, não tome a forma do mundo. Não tome, seja diferente. O apóstolo fala, se tu não cruzar com o diabo pelo menos uma vez por dia, tu está andando na mesma direção dele. Eu não preciso ser aceito pelas pessoas, eu tenho que ser aprovado por Deus. Eu sendo aprovado por Deus, você pode ter certeza, eu vou ser aceito pelas pessoas. Porque eu só vou ser aprovado por Deus se eu amar o meu irmão e o meu próximo. Eu só vou ser aceito por Deus e aprovado por Ele se eu me relacionar bem, com respeito com as pessoas. O Macula falou algo, a gente passou a sexta-feira, de sexta para sábado na igreja, e ele falou assim, a glória de Deus é a aprovação dEle. Aquilo me impactou, meu amigo. Aquilo ali tá, eu quero isso. Então, é o parâmetro, se eu estou aprovando a Deus, eu tenho a glória de Deus. Se eu não estou aprovando, já viu, né? Aí você faz aquilo que entristece o Espírito Santo, você fala o que não deveria falar, você faz o que não deveria fazer. Porque quando você tem a glória de Deus, Ele te constrange a fazer conforme está escrito. Isso é verdade. Porque nós não somos pessoas boas, por mais que nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que diz a Bíblia, que bom é, que bom é, que bom é, que bom, pode falar, que bom é Deus. Ele é bom, nós não. Mas graças a Deus que a Bíblia fala assim, mas ainda não somos o que haveremos de ser. E seremos semelhantes a Ele. É o que a Bíblia diz. E seremos semelhantes a Ele. Então, eu acho que eu vou ser bom lá no céu, hein? Amém ou não? Amém ou não? Eu acho que você vai ser bom lá no céu, hein, Serafim? Eu acho que lá no céu tu vai ser bom, cara. Aqui a gente precisa do Espírito Santo. Lá no céu você vai ser bom. Eu estou entendendo, interpretando. Não estou dizendo que isso é doutrina, mas estou interpretando. Quarto momento, na crucificação. Aleluia. Você já pode até abrir a palavra do Senhor, Hebreus 9,14. O quarto momento do Espírito Santo com Jesus foi na crucificação. Os momentos marcantes, né? Que em tudo ele estava cheio do Espírito Santo. A gente fala aqui, né? Você tem que morrer. Você está muito vivo. Mas sem o Espírito Santo,
você também não consegue morrer. Até para morrer, Rafael, eu preciso do Espírito Santo. Até para morrer. Porque na hora H, tu vai falar assim, que eu vou me sacrificar? Farinha pouco no meu pirão primeiro. Eu? Não, eu não. Vou soltar o Barrabás. Uma vez eu ouvi isso de um irmão. Na hora o Espírito Santo me impulsionou a falar algo para ele. Eu falei, soltar Barrabás é crucificar Jesus, hein? Tu está crucificando Jesus, hein? Aí eu já me reporto lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4, que aquele que provou ser iluminado e provou de Deus, esse cara que se desvia, ele crucifica Jesus de novo. Está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo do 4 ao 6. Eu estou juntando um no outro, resumi e fiz um versículo só. Senhor, me perdoa. Eu não posso nem tirar uma vírgula e nem acrescentar. Tem misericórdia. Mas vocês entenderam, amém? A versão super atualizada do Rafael. Versão eu posso fazer, né? Versão eu posso fazer? Posso fazer a versão? Amém. Glória a Deus. Diz assim, ó, o mesmo Espírito que o conduziu ao deserto, o sustentou ali, também lhe deu força para consumar seu ministério sobre a cruz. Aí o que diz lá? Pelo Espírito eterno, não é isso que está escrito aí? Ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ele foi à cruz com a unção do Espírito Santo. E na unção do Espírito Santo, ele se ofereceu a si mesmo pelo Espírito eterno. De quem é esse Espírito eterno que a Bíblia está falando? De quem? De quem que ela está falando? Do Espírito Santo. Então, quando é pregado aqui, ó, não basta só você, né, sonhar, não basta só você, é necessário morrer, não é isso que fala? Mas para eu morrer, eu preciso do Espírito Santo. Eu não posso morrer por mim mesmo. Eu sou incapaz de fazer isso, que a obra é dele. Está escrito, gente, é tudo por ele, para ele. É tudo dele. Eu não sou capaz de fazer nada. Rafael, tu está me dando um atestado de idiotice. Não é isso não. Você é plenamente capaz de escolher a vontade dele, ser conduzido por ele, ou fazer aquilo que você faz, que você quer fazer, andar no curso desse mundo. A Bíblia fala aqui, ó, que ele poderia ter escolhido. O diabo falou, não é você, manda então os anjos. Mas também está escrito, transforma essa pedra em pão. Tu não está com fome? Tu não está cheio de fome aí, cara? Diabo, sem temor nenhum. Não está cheio de fome aí não, cara? Come aí, pô. Sem temor nenhum. Chegar diante de Deus, ele tinha que chegar se dobrando. Ele tinha que perguntar se é que você é o Cristo, se é que você é filho de Deus. Ele já tinha que falar assim, tá aí, é Jesus. Eu vim aqui tentar te tentar, mas eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Mas eu vim aí, se curvando. Mas aquele pilantra do diabo, ele chegou todo cheio de malandragem. Se é que, gerando dúvida. E ele gera dúvida no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas, essa palavra é para o fulano. Essa palavra é para mim. É para mim. Ontem eu tive a grata oportunidade de estar na casa do irmão Edson, um grupo familiar lá do Vida, eles me convidaram e eu fui. Fui lá, ficar lá com eles, não falei, não abri minha boca. Só fiquei lá com eles. Irmãos, é muito maravilhoso você ter a vida de Deus, ter a glória de Deus, ter a unção do Espírito Santo, porque tem momentos que você quer falar, você quer abrir a boca, eu tenho que falar, mas nem sempre você vai falar. E o Espírito Santo me ensinou a falar, calma aí, morre. Aí o Vida me ligou, amigo, tu não falou nada, eu perguntei se tu queria falar, eu falei, não, Deus está me ensinando a morrer, porque a gente quer dar a última palavra, já percebeu isso? Já parou para pensar que a última palavra tem que ser tu? E aí eu não vou fazer trocadilho com os casais, né, pastor? Tu que fala, não, a última palavra é a minha. Sim, senhora, não é isso não. Não é isso não. É da última palavra falar que a gente sabe mais, que a gente é melhor, né? Aí o irmão está dando testemunho, mas o meu testemunho é mais legal que o teu. Caramba, tu não se alegra com o cara, meu irmão. Tu só chora com os que choram, mas se alegrar com os que estão alegres, você não consegue. Sabe por que isso? Porque está faltando o Espírito Santo.
Que a Bíblia fala, para o vínculo perfeito, o vínculo da perfeição é o amor. E eu só consigo, na plenitude de Deus, me alegrar com meu irmão se eu estiver cheio do Espírito Santo. Aí o cara está feliz pra caramba, está felizão. Aí eu vou, pô, caraca, aí, fulano é mais feliz que tu, mano. Pô, eu não entendo isso, cara. Eu estou me policiando pra caramba. Porque em tudo a gente tem experiência, já viu? Já parou para pensar? A gente ouve uma história disso, a gente já é aprovado. Já passei por isso. Sangue de Jesus tem poder. A gente não é nada. Gálatas capítulo 6, versículo 3 fala assim: aquele que cuida se é alguma coisa, em outras versões fala, aquele que pensa que é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. No versículo 2 fala, levai a carga um dos outros. Ajuda o irmão, dê suporte ao irmão, ouça o irmão, fale menos. Meu Deus do céu, eu quero morrer. Morrer não é dar um tiro na tua cabeça não, aí tu é suicida, aí tu vai para o inferno. Não é isso não. É fechar a boca quando tem que fechar. Sabe quem é sensacional fazendo isso? O apóstolo. Sensacional. O pastor quer falar alguma coisa? Não, eu vim só para ouvir. Uma vez ele disse assim para mim: meu filho, eu estou falando muito, eu tenho que ouvir mais. Foi o apóstolo que falou. Está entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo aí? Diga glória a Deus. Quantos estão sendo abençoados? Fala assim, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu estou falando do apóstolo, de quem teve a visão disso aqui tudo e ainda não chegou na visão dele. A gente está num processo, a gente vai chegar lá. Ele fala assim, ó, eu preciso ouvir, André. Aí a gente chega, o que a gente quer? Falar. Eu quero ser ouvido, pô. Afinal, eu estou aqui com macula. Eu estou junto com macula. Eu não sou nada, mas eu estou junto com macula. E estou aqui falando para a igreja. Para morrer, ele ofereceu o seu corpo imaculado, sua vida. Aí falaram assim para ele, eu tenho poder para tirar você dessa condenação. Aí ele respondeu, o poder que você tem foi meu Pai que te deu. Ninguém tira a minha vida, aleluia. Eu a entrego. Voluntariamente ele se deu por nós. Ele se entregou por nós. Ele não se poupou, antes se entregou por nós. Como? Olha só o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 2. Como que Deus não vai te dar o Espírito Santo, se Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós? Como que Ele não vai te dar o Espírito Santo? É isso que está escrito. Como que Ele não vai te dar o Espírito Santo, se Ele não poupou o seu Filho? Como? Eu quero saber como. Se é o que a Bíblia diz, a minha Bíblia fala isso. Como que Ele não vai me dar o Espírito Santo, uma vez que Ele não poupou o seu Filho? Rafael, então o que eu faço? Receba o Espírito Santo. Abra o seu coração para Ele. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E na ressurreição acontece um negócio interessante também. Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11, fala que ele era Deus, mas não usurpou, né? Ter aquela forma de Deus, ser todo poderoso. Não, se esvaziou. Antes ele se esvaziou, se aniquilou a si mesmo, virando gente. E depois, não satisfeito em ser gente, virou a pior espécie, o escravo. Pior espécie. Ele falou, vou ser escravo. Mas aí, e olha que legal isso. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Sabe quando isso aconteceu? Entre o que eu iniciei falando, que ele se esvaziou, e quando Deus o exaltou. E ele foi até a morte, e morte de cruz. Depois da morte, irmão, vem a glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus? Quantos querem mesmo ser amigo de Deus? Quantos querem ser companheiro do Espírito Santo?
Isso, dá um glória a Deus. Fala com ele, glória a Deus. Deus, eu quero. Pode reagir, irmão. Você tem liberdade, amém? Se eu estiver ministrando aqui e o Espírito Santo falar contigo, dá glória a Deus. Dá aleluia. Se Deus falar contigo, se você realmente quer. Sabe quando ele foi exaltado, Valdes? Quando ele morreu a morte de cruz. Ele não foi exaltado, aleluia, quando ele chegou e veio na terra. Ele foi exaltado depois que ele morreu, quando ele ficou pendurado lá. Ó. E a Bíblia fala em Isaías 53 que ele era um homem desprezado por todos, o qual as pessoas não queriam nem olhar no rosto dele. Nem olhar no rosto dele. Ele levou sobre si toda espécie de pecado, toda ela, iniquidade, tudo que tiver de ruim, ele levou sobre ele. E os homens escondiam o seu rosto dele, escarneceram dele, mas depois daquilo ali veio uma glória. Eu pedi para vocês abrirem, né, em Hebreus, não foi isso não? Não, foi Hebreus capítulo 9, versículo 12. Agora olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Abra a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Por isso que eu amo esse Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só o que diz, vou ler mais uma vez para vocês. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, havia um gozo proposto para Jesus. Eu vou te exaltar, eu vou te colocar por cima, todos vão se dobrar diante de você. Aguenta essa humilhação, aguenta essa afronta, aguenta essa dor, porque eu vou te colocar por cima. E há uma promessa para a igreja. Qual promessa, Rafael? Que nós vamos estar por cima, reinando em vida e reinando no céu com Ele, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia. Ele teve com Jesus o Espírito Santo na ressurreição. Romanos capítulo 8, versículo 11. Mais água. Romanos capítulo 8, versículo 11. Glória a Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo também esteve presente na vida de Jesus na ressurreição. E Ele também está presente na nossa vida quando nós precisamos ressuscitar em algumas áreas das nossas vidas que estão verdadeiramente mortas. Precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Jesus precisava do Espírito Santo. Coisa interessante, né? O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha o que diz: o Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Jesus. Alguns dias depois desse evento, Cristo apareceu a seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Aí fala um negócio bem legal aqui, né? Assim como a humanidade antiga recebera o sopro do Senhor Deus, assim também a nova humanidade receberá o sopro do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a coisa que legal. Ele formou Adão e soprou. Amém ou não? E foi feito o primeiro homem. Veio Adão, primeiro Adão. Aí agora veio uma nova humanidade, a humanidade de Jesus em nós, que Paulo fala: já não estou mais vivo, mas Ele vive em mim.
E a vida que eu vivo hoje, vivo na carne, eu não vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E agora nós somos uma nova humanidade. E essa humanidade que nós temos, nós recebemos o sopro também. Amém ou não? João 20, 22, ele soprou. Recebai o Espírito Santo, ou recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, ele esteve presente na vida de Jesus no nascimento, no batismo, no ministério, na crucificação, na ressurreição e na ascensão. Vou terminar agora na ascensão. Ascensão quer dizer elevação, subida. Lucas capítulo 24, versículos 50 ao 53. Aleluia. Obrigado, irmã Débora. Glória a Deus. Ô Espírito Santo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Não foi ele que foi para o céu por conta própria. O Espírito Santo o elevou ao céu. E aí eu quero declarar algo para vocês, irmãos. Pedir o Ministério de Música para subir, Fábio Serafim. Pedir para a igreja ficar de pé. Eu quero declarar algo para você. Quando eu iniciei, eu falei que ascensão quer dizer elevação. E em algumas versões fala, né? E ele foi elevado. Foi elevado aos céus pelo Espírito Santo. E o Senhor vai nos elevar. Mas tu não vai para o céu agora não, fica tranquilo. Tu ainda vai frutificar muito. Deus tirou o espinho todo para tu já ir agora? Não, agora tu vai frutificar, amém ou não? Mas Deus vai te elevar de nível espiritual. Você vai para um grau mais intenso com Deus. Nós vamos ministrar uma canção. E eu quero convidar você que vai acender, sabe? Você vai acender agora. Você vai florescer. Você vai aparecer. O Espírito Santo vai se tornar, vai acender a luz em você. Ele vai acender a candeia da tua vida. E você nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai te elevar. Quero te pedir para você vir no altar de Deus. Sabe, venha diante do altar de Deus. Porque Jesus precisou dele, do Espírito Santo, para ser elevado. Pode sair do seu lugar, não precisa esperar a música vir te tocar, não. Nós vamos cantar a canção. Mas enquanto a canção não vem, você já vem já. Olha o carro. Isso, olha que coisa linda, as irmãs de mão dada. Isso, vem de mão dada. De mão dada, porque o Espírito Santo, ele vai fazer algo muito lindo na nossa vida nessa manhã. Irmãos, eu estou convicto de uma coisa: a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou convicto de uma coisa: Deus tem falado umas coisas comigo tão doidas, que eu paro para conversar com os malucos falam, isso é doideira, mas eu quero isso também. Está nascendo algo novo da parte de Deus na nossa vida. Deus irá nos batizar com o Espírito Santo. Em nossos ministérios, Ele nos conduzirá em todas as áreas. Nos ajudará a abrir mão quando nós precisarmos abrir mão. Ele nos ajudará. Ele ressuscitará nossa esperança e os nossos sonhos. Pessoas que perderam esperança, Ele vai te ajudar. E chegou o tempo da tua elevação. Aleluia, levanta sua mão, você que crê nisso. Chegou o tempo da sua elevação. Chegou o tempo da sua elevação.
Chegou o tempo da sua elevação. Aleluia. Chegou o tempo da sua elevação. Aleluia.